Olá a todos, meu nome é Gabriele Buchmann. Meu grupo é composto por mim, pela Glória, pela Flávia, Helena, Letícia e Júlia Marques. Nós somos acadêmicas do curso de nutrição, estamos no terceiro semestre e o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre suplementos alimentares. Ao longo dessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções, composições, os tipos de suplementos, para que são usados e o mais importante, né, a suplementação dentro da nutrição. A gente, como acadêmicos, esse é um tópico extremamente importante, né? Falando um pouquinho sobre o que é a suplementação alimentar, de certa forma, né, de forma geral, elas são preparações, às vezes líquidas, em pó, enfim, compostos de via oral, normalmente destinados a fortalecer, né, e fornecer nutrientes para além do que vem da alimentação, né? Normalmente vitaminas, minerais, proteínas, ácidos graxos, carboidratos, né? Tudo que é aquilo que a gente recebe da alimentação em si, mas às vezes o nosso corpo não consegue absorver ou a gente não ingere de forma, de quantidade adequada. Então, essa suplementação vem para além da alimentação, né? Como eu disse, às vezes a gente consegue absorver de certa forma. Então, isso pode acarretar inúmeras doenças, né? E é justamente importante essa suplementação para fim de melhorias de todo o nosso organismo. Às vezes, estrutura óssea, parte cognitiva. Então, afeta de toda uma forma todo o nosso organismo. Eles podem ser divididos em alguns tipos, que posteriormente a Glória vai falar um pouquinho mais sobre eles, como a parte dos suplementos relacionados às proteínas, alguns suplementos termogênicos, né? Então, cada tipo de suplementação tem uma área específica que vai alterar o nosso organismo ali, que ele vai atingir o nosso organismo, né? Então, de certa forma, a função principal dele é a melhoria do nosso corpo, né? Porque tudo aquilo que a gente advém da alimentação é para que a gente possa que o nosso corpo possa funcionar de certa forma corretamente, né? Se a gente não está conseguindo essas substâncias da alimentação, é importante que a gente consiga de outras formas, por isso é importante a suplementação. Olá, eu sou a Glória e eu vou falar um pouco sobre os tipos de suplementos. Os suplementos são divididos em diversos tipos. O primeiro deles é o proteico. A proteína desempenha diversas funções no nosso organismo. Algumas delas são a função estrutural, ou seja, proteínas que constituem estruturas celulares, como glicoproteínas e histonas, além de elasticidade e resistência, como exemplo o colágeno e a queratina. Também auxiliam no transporte, seja do oxigênio, lipídios e também de elétrons. Possui também função contrátil através da actina e miosina, que constituem miofibrilas de contração muscular, e funções de reserva enzimática. O segundo suplemento é o hipercalórico. Ele traz uma grande concentração de energia e calorias, e essa energia vem de fontes como carboidratos, proteínas e gordura. Ele auxilia na recuperação muscular e também no ganho de massa magra, ou seja, ele auxilia na hipertrofia. Outro suplemento é o termogênico. Eles são conhecidos como queimadores de gordura. São responsáveis por acelerar o metabolismo, ou seja, fazer o maior gasto calórico proveniente das lipólises, e reduzem também o apetite. A cafeína é um agente termogênico. A próxima suplementação é das vitaminas. Existem diversos tipos de antioxidantes presentes nas vitaminas. Os antioxidantes são substâncias que protegem as células saudáveis contra os danos causados pelo excesso de radicais livres, prevenindo assim o estresse oxidativo. Ajudam em retardar o envelhecimento precoce, já que protegem as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres, evitando assim rugas e flacidez, e também previnem doenças cardiovasculares, pois evitam a oxidação das células de gordura, equilibrando os níveis de LDL, conhecido como colesterol ruim, e triglicerídeos no sangue. Suplemento de minerais. Os minerais são classificados em macrominerais e microminerais. Os macrominerais são cálcio, sódio, fósforo, potássio, são necessários em quantidades mais altas, enquanto os microminerais, como ferro, cobre, zinco e iodo, são necessários em quantidades menores. Eles são absorvidos no intestino e transportados pelo sangue ou ligam proteínas e se tornam estruturais. Os minerais em conjunto,
Eles auxiliam no equilíbrio de fluidos, na formação óssea e também na contração muscular e impulsos nervosos no nosso organismo. E suplementação com ácidos graxos, ou mais especificamente o ômega 3. O ácido graxo é uma gordura essencial não produzida pelo organismo, sendo necessária sua ingestão. O ômega 3 é formado por três ácidos graxos, sendo o DHA, EPA e ALA. O EPA possui uma propriedade anti-inflamatória decorrente da formação de prostaglandina Z3. O DHA atua diretamente no sistema cognitivo e na memória, sendo assim um neuroprotetor. E estes são os tipos de suplementação. Os hipercalóricos são compostos por proteínas, carboidratos, gorduras, aminoácidos e vitaminas. Isso tudo é super concentrado para fornecer energia com poucas doses. Por isso precisa de uma estratégia para acrescentar esse suplemento no cardápio em horários estratégicos e a dose correta. Proteínas são macromoléculas orgânicas formadas obrigatoriamente pelos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e eventualmente por enxofre, fósforo, cobre e entre outros elementos. A estrutura química básica de uma proteína é formada por aminoácidos, os quais possuem um grupo de carboxila e um grupo de amino. O grupo carboxila é composto por um carbono que realiza uma ligação dupla com um oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila. O grupo amino é composto por um nitrogênio que se liga a dois átomos de hidrogênios. As proteínas podem ainda ser compostas por mais de uma cadeia polipeptídea, sendo que a interação entre essas cadeias é realizada de forma não covalente. Entre os aminoácidos, a interação é covalente. Falando sobre a classificação das proteínas, a gente pode dividir entre forma e estrutura. A forma é dividida em globulares, que são proteínas formadas pela ligação de diversos aminoácidos dobrados em forma de bola. Alguns exemplos desse tipo de proteína são a albumina e a hemoglobina. E pode ser também fibrosa, que são proteínas formadas pela ligação de diversos aminoácidos em um formato alongado. Alguns exemplos desse tipo de proteína são o colágeno e a queratina e a lestina. Quanto à estrutura, a classificação está diretamente relacionada com o formato da proteína. Ela pode ser primária, que é a estrutura em que há dois ou mais aminoácidos compondo uma cadeia peptídica. Secundária, que é a maneira como uma estrutura primária pode se organizar, quando é organizada por meio de um enovelamento da estrutura primária, forma uma hélice. Também pode ser formada por um esqueleto polipeptídico quase estendido no formato de uma folha. Ela pode ser terciária, que é uma estrutura resultante da junção ou enovelamento de estruturas secundárias em folha e hélice. E pode ser também quaternária, que é a estrutura resultante do enovelamento de diversas estruturas terciárias. Os minerais são átomos encontrados na natureza. Eles são compostos inorgânicos e no nosso corpo geralmente são encontrados na forma iônica. Então, nós temos os metais, como o sódio, o potássio e o cálcio, que eles são cátions, ou seja, íons com cargas positivas. E temos os ametais, como o cloro, o enxofre e o fósforo, que eles formam íons com carga negativa e são chamados de ânions. Quando há uma deficiência desse mineral, causa alguma anormalidade no organismo, sendo que, quando há suplementação desse mineral, volta-se à homeostasia. Entre eles, há interações diversas, podendo ser antagônicas ou sinergéticas. Os macrominerais são aqueles que deve-se ter um consumo diário de acima ou igual a 100 microgramas. E os microminerais são aqueles que deve-se ter um consumo abaixo de 100 microgramas diário. Então, entre os macrominerais temos o cálcio, o fósforo, o magnésio, o enxofre, o sódio, o cloro e o potássio. E entre os microminerais, o ferro, zinco, cobre, iodo, manganês, cobalto, selênio
e cromo. Nessa imagem, podemos ver a ligação iônica. Então, temos um átomo de sódio e o átomo de cloreto. O átomo de sódio ele é um cátion e o átomo de cloreto é um ânion. Juntos, eles formam o cloreto de sódio, o NaCl, que é aquele sal de cozinha. Nessa outra imagem, podemos ver que as relações são essas de sinergismo e as relações de antagonismo. Uma relação de sinergismo que podemos citar é a ligação de fósforo com cálcio. Já vamos ver a seguir. Em todo o nosso corpo, temos cerca de 4 a 5% do nosso peso corpóreo constituído por minerais. E o cálcio, ele é o mais abundante. Então, ele constitui cerca de 1,5% do nosso peso corpóreo. 99% desses 1,5% é estrutural ou é esquelético, né? Então, é aquele cálcio que constitui os nossos ossos, os nossos dentes, enfim. E essa ligação de fósforo e cálcio, o fosfato de cálcio, também é chamado de hidroxiapatita, que nós podemos ver na imagem. E essa estrutura é uma estrutura cristalina, né? E ela que vai ser a constituinte, uma das principais constituintes dos nossos ossos. Mas também há o cálcio sérico, que é aquele que fica no plasma do nosso sangue. Então, ele tem, né, ali 1% dele, e a maior parte dele é o cálcio ionizado, então 47,5%. E nós também temos os cálcios ligados à proteína, como ligados à albumina ou à globulina, cerca de 46%. Também há o cálcio em complexos de íons. O cálcio ionizado é aquele que está em forma funcionalmente regulada e ele se equilibra rapidamente com o cálcio ligado à proteína. Muitos fatores eles vão afetar a distribuição do cálcio, como o pH, né? Então a fração ionizada é aumentada na acidose e diminuída na alcalose. Essa manutenção ela vai ser controlada pelo paratormônio e a calcitonina. O cálcio ele é absorvido principalmente na parte do duodeno, onde há um meio ácido, né? Um meio ácido ele prevalece. Normalmente apenas 20 a 30% do cálcio ingerido, às vezes até é tão pequeno quanto 10% vai ser realmente absorvido. Então, ele vai ser absorvido apenas se estiver presente uma forma hidrossolúvel e não estiver precipitado por outro constituinte da dieta, como o oxalato, por exemplo. O cálcio ele não é absorvido, o cálcio que não é absorvido ele vai ser excretado pelas fezes. Agora, falando um pouquinho sobre o fósforo, a gente já viu que, né, para fazer essa questão estrutural, a gente precisa do fosfato de cálcio. Então, os dois vão se juntar, sendo que essa questão do fósforo, 80% dele vai estar presente como esses cristais de fosfato de cálcio. Então, a gente pode ver ali na imagem, né, como ele se apresenta. E ele vai constituir esses ossos e os dentes junto com o cálcio. Então, sem o outro não vai existir, basicamente. Já a maioria do fosfato inorgânico, né, que está presente ali está presente como íon de hidrogenosfosfato e o íon hidrogenosfosfato. Eles se apresentam como fosfatos presentes no DNA e na ATP, enquanto 10% do fósforo sérico está ligado a proteínas. Então, aqui, gente, a gente colocou a imagem do ciclo de Krebs, né, para lembrar que o fosfato ele é importantíssimo nessa atividade intracelular também. As concentrações intracelulares, elas são maiores que as extracelulares do fósforo. Isso sobre o fósforo sérico. Outras interações importantes que podemos citar seria a do sódio, do cloreto e do potássio, né? Então, o sódio ele vai constituir 2%, o potássio 5% e o cloro 3% do conteúdo total de minerais do organismo, mas são eles que vão ter aquele sistema de bomba de sódio e potássio, né? Que é importantíssimo na regulação do volume, na manutenção do potencial de membrana, no transporte de glicose e transporte de alguns aminoácidos, incluindo a alanina, a prolina, a tirosina e o triptofano. Então, são importantíssimos também. Agora, sobre as vitaminas, pessoal. As vitaminas, elas são micronutrientes essenciais. Então, a gente não consegue produzir ela no nosso organismo, né? Elas também são necessárias em pequenas quantidades para o correto funcionamento, né?
Elas são classificadas entre vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, são moléculas orgânicas e são estruturas moleculares que elas variam, elas podem ser compostas por diferentes grupos, como as hidroxilas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos e entre outros. Então, nós não vamos focar tanto assim na estrutura molecular delas, porque são várias dependendo da vitamina que a gente está falando. Entre as vitaminas lipossolúveis, temos a vitamina A, então é o retinol, os derivados, né, como o retinal, o ácido retinóico, que são formas ativas da vitamina A. A vitamina D, ela é convertida na sua forma ativa o calcitriol no organismo. A vitamina E, né, ela é composta por um grupo de compostos relacionados, chamados tocoferóis e tocotrienóis. A vitamina K, ela tem diferentes formas. Então, a mais comum é a vitamina K1 e a vitamina K2. E daí agora sobre as vitaminas hidrossolúveis. Vão ser a vitamina C, né? Ela também é conhecida como ácido ascórbico. E o complexo de vitamina B. Então, todas as vitaminas ali do complexo B, né? Como a B1, que é a tiamina, B2, a riboflavina, a B3, que é a niacina, o ácido pantotênico, que é a B5, a pirodoxina, que é a B6, biotina, B7, ácido fólico, que é a B9, e a cobalamina, que é a B12. Falando um pouquinho da formação, então, delas, né? Por exemplo, a vitamina A e a niacina, elas podem ser formadas no organismo se os seus precursores forem fornecidos. Já a vitamina K, a biotina, a folacina e a vitamina B12, elas são produzidas por micro-organismos no trato intestinal. A vitamina D é sintetizada a partir de um precursor do colesterol na pele sob a exposição à luz solar. Agora um pouco sobre a diferença, né, gente, da absorção das vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, as vitaminas lipossolúveis, elas vão ser absorvidas principalmente no trato intestinal delgado. E durante essa digestão, as gorduras da dieta, elas são emulsionadas e quebradas em pequenas gotículas, pela bile, né? Essas vitaminas lipossolúveis, elas vão se misturar e vão ser absorvidas pelas células intestinais. Após a absorção, essas vitaminas lipossolúveis, elas vão ser incorporadas às micelas. Essas micelas vão transportar as vitaminas para a parede do intestino delgado. Então, vai ser onde essas vitaminas vão ser liberadas e daí elas entram na corrente sanguínea. Uma coisa interessante do armazenamento é que, como elas são vitaminas lipossolúveis, geralmente o armazenamento delas vai poder ser feito no tecido adiposo e no fígado. Então, o organismo ele vai poder fazer as reservas dessas vitaminas para uso futuro, né? Agora, um pouquinho sobre a absorção, o metabolismo das vitaminas hidrossolúveis. Então, elas vão ser principalmente absorvidas ali no intestino delgado, né? Só que a absorção dela vai ocorrer por transporte ativo ou difusão passiva. Depende da vitamina, né? Algumas vitaminas hidrossolúveis elas vão requerer transportes específicos para a sua absorção ser eficiente realmente. Elas são transportadas pelo sistema circulatório, né, principalmente pela corrente sanguínea, e algumas vão ser transportadas diretamente, enquanto outras vão se ligar a proteínas transportadoras que são específicas. Sobre o armazenamento, né, já não é igual como a lipossolúvel, então elas não são armazenadas em grandes quantidades no nosso organismo, com exceção da vitamina B12, que ela pode ser armazenada no fígado em quantidades significativas. Já sobre as outras, realmente o excesso é limitado. E já sobre as outras, a reserva é limitada. E o excesso, ele vai ser prontamente excretado pela urina. Então, é aquela questão da gente falar que precisa realmente fazer essa ingestão, essa suplementação tão excessiva de vitamina C, porque a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel e às vezes só vai deixar o seu xixi mais caro, né? Uma outra questão interessante sobre essa diferença é que, por ser solúveis, essas vitaminas serem solúveis em água, uma quantidade menor delas vai ser realmente absorvida. Então, uma diferença grande é que as lipossolúveis, elas têm uma questão de reserva no nosso organismo,
e as hidrossolúveis elas vão ser mais solvidas em água e elas não vão ter um armazenamento. Então, se nós formos pensar, precisamos ter um consumo maior das hidrossolúveis. Bom, sobre a suplementação de ácidos graxos, a gente trouxe os dois principais exemplos, que são os mais conhecidos, que é o ômega 3 e o ômega 6, também encontrados como ácido graxo linolênico. E aqui tem as duas moléculas químicas dos dois, para a gente conseguir explicar a classificação deles certinho. É importante a gente lembrar que os dois são considerados ácidos graxos essenciais porque a gente não sintetiza nenhum dos dois. Então a gente tem que obrigatoriamente consumir eles através da nossa dieta, como em peixes, em oleaginosas, que são as principais fontes desses nutrientes. Como a gente viu na aula da professora, os ácidos graxos podem ser divididos entre saturados e insaturados, e os insaturados ainda podem ser classificados entre monoinsaturados, como é o caso do ômega 9, que a gente não trouxe, porque ele tem só uma ligação dupla, então só uma insaturação, e o ômega 3 e o ômega 6 são considerados poliinsaturados, porque eles têm mais de uma ligação dupla, que é uma insaturação. Sobre o metabolismo deles, é o metabolismo dos ácidos graxos, né, por serem ácidos graxos. E também tem essa tabelinha aqui que, além do metabolismo padrão, eles têm reações que dividem eles em diferentes tipos. Ali no ômega 3, a gente pode encontrar ele como ALA, que quando a gente fala da fonte de peixe, esse é o que tem, é o ALA, o EPA ou o DHA também, esses dois últimos são outros tipos de ômega 3. O EPA, ele é importante no processo anti-inflamatório, porque ele se liga nos fosfolipídios de membrana e ele vai estimular a produção de mediadores anti-inflamatórios. E o DHA, ele não faz só isso. A gente só tá dando exemplos aqui, tem várias outras utilidades, o ômega 3, mas a gente separou aqui o que a gente achou mais interessante. E no DHA, a gente encontrou que ele é muito importante na gestação, na fase de formação da retina e do cérebro da criança. O ômega 6, a gente pode encontrar ali como LA ou AA, que é ácido araquidônico. Quem fez imunologia conhece bem esse nome. E esse componente, o ácido araquidônico, ele é importante para a formação de mediadores inflamatórios, como a prostaglandina, tromboxanos, leucotrienos. E com isso a gente percebe que os dois precisam estar em equilíbrio. E por que é importante suplementar? Sendo que, sei lá, eu como peixe uma vez no mês, então não preciso. Não, a gente come, só que pra gente ter essa reserva, o quanto que a gente precisa de ômega 3 e ômega 6, a gente teria que comer mais. Então, a gente não consegue comer a quantidade que a gente precisa pra... E tem pessoas que têm dificuldade na absorção, tem vários fatores que a gente tem que estudar antes de indicar uma suplementação. Mas geralmente as pessoas não conseguem atingir o suporte diário desse ômega 3 e do ômega 6, então é necessário suplementar eles. Bom, eu sou a Helena e eu vou falar sobre quem deve fazer o uso de suplementos alimentares. Começando então pelo primeiro tópico, que são atletas. Os atletas, principalmente os de alta performance, eles fazem uso de suplemento porque eles precisam bater uma meta de calorias muito alta e que às vezes só com alimentação não conseguem chegar lá. Então, vamos dar como exemplo um atleta de natação que precisa bater 10.000 calorias por dia e às vezes ele não vai conseguir fazer isso, né, só com alimentos. Então é para isso que entra a suplementação, para complementar a dieta que ele já segue. Atletas normalmente suplementam com o famoso whey e a creatina, e esses dois suplementos ajudam tanto na parte nutricional quanto no desempenho dos treinos, e porque, né, um acaba complementando o outro. O segundo tópico é idosos. Bom, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo ele acaba perdendo a capacidade tanto de produzir quanto de processar algumas substâncias na quantidade necessária que o nosso corpo precisa. Levando isso em consideração, eu trouxe aqui uma fala de uma nutricionista chamada Amanda Maia, que ela explica que o envelhecimento ele é um processo normal, mas quando o organismo alcança uma maturidade fisiológica, tem uma diminuição nas funções como um todo. Portanto, às vezes torna importante repor as vitaminas e minerais para prevenir ou tratar deficiências nutricionais.
Essa nutricionista também fala sobre algumas alterações marcantes nos idosos, como a perda de massa magra, né, a massa muscular, e também alguns problemas bucais, como a perda dos dentes, que vai contribuir para a diminuição do consumo de carnes, frutas e vegetais frescos. Tudo isso que eu citei tem como consequência a deficiência de vários nutrientes. Os idosos, então, eles normalmente suplementam com a creatina, com vitamina D, com suplemento de proteína e cálcio. Agora, indo para o terceiro tópico, que são gestantes. Algumas gestantes, elas vão precisar suplementar determinada vitamina, mineral, nutriente nos primeiros meses da gravidez, por sentir muitas náuseas e enjoos e, por consequência, não conseguir absorver essas determinadas substâncias. Eu vou falar aqui agora sobre o ácido fólico, que é um suplemento bem específico e comum para as gestantes. Bom, o ácido fólico ele é uma vitamina do complexo B e tem importante papel na produção e manutenção de novas células, maturação e formação de glóbulos vermelhos e brancos na medula óssea. E a deficiência de ácido fólico está associada ao aumento de defeitos do tubo neural no feto e à anemia megaloblástica da mãe. E existem evidências suficientes de que a suplementação de ácido fólico no início da gestação reduz em até 75% o risco de bebê nascer com defeitos no tubo neural. É importante ressaltar que o excesso do uso desse suplemento também tem seus malefícios, né? Não só desse suplemento em específico, como os outros que eu já citei aqui. E que é sempre preciso fazer o uso de qualquer suplemento acompanhado com um médico ou um nutricionista. E agora o último tópico, que é pessoas com deficiência de um nutriente específico. Eu coloquei daí 3 subtópicos, que são os mais comumente suplementados, que no caso é o ferro, o cálcio e a B12, e eles se enquadram tanto para idosos e gestantes, como para qualquer pessoa que não necessariamente faça parte de um grupo específico, porque não é incomum alguém ter deficiência de um desses nutrientes. Falando um pouco mais sobre o ferro e a B12, a deficiência desses dois nutrientes ela vai se enquadrar como uma causa da anemia. E agora, mais por curiosidade mesmo, eu vou falar sobre vegetarianos e veganos, que é um grupo que sofre bastante com anemia. Isso por causa da mudança na alimentação, principalmente quando eles estão parando de consumir alimentos de origem animal, eles não sabem muito bem como fazer uma substituição de forma adequada. E isso acaba acarretando a falta desses e de outros nutrientes também. Enfim, agora para finalizar esse slide, eu vou falar a frase abaixo que diz: o suplemento entra para complementar a alimentação e não para substituir. Ou seja, a suplementação ela serve para agregar uma alimentação que já é boa, que já é saudável. Então, nunca vai adiantar fazer uso de suplemento se o principal, que é ter uma dieta saudável, não existir. Porque o suplemento ele nunca vai substituir uma boa alimentação.